Oi, gente, bom dia. Bom dia, primeiro ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar um novo tema, tá? Lá na página 677 do livro de vocês, nós vamos ver histologia humana, tá? A histologia humana é um ramo da biologia que estuda os tecidos do nosso corpo, e eles são basicamente divididos em 4: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Mas hoje nós vamos estudar só o epitelial e o conjuntivo, tá bom? Olha, esses são os tecidos do nosso corpo e onde eles se localizam. O tecido epitelial, ele é basicamente formado na pele. Tecido muscular são os músculos do nosso braço, permite o nosso movimento. Tecido nervoso, principalmente no cérebro. Tecido conjuntivo, por exemplo, o sangue, é um exemplo de tecido conjuntivo. Aí, tem a parte da organização do ser humano, tá? De um indivíduo, de um ser vivo, que é basicamente, nós, os indivíduos, por completo. Aí depois nós somos divididos em sistemas respiratório, urinário, digestório, Depois desses sistemas, nós somos divididos em órgãos. Vamos pegar, por exemplo, o sistema respiratório, que é dividido em pulmões, traqueia. Aí, depois desses órgãos, nós somos divididos em tecidos, ou seja, os órgãos, eles são formados por diferentes tecidos. E o que são tecidos? É um grupo de células, um conjunto de células que atuam para desempenhar uma função no nosso corpo. Então, se nós somos indivíduos, por completo, aí nós somos divididos em sistemas, em órgãos, em tecidos e depois em células, tá? Já que os tecidos, eles são um conjunto de células, a nossa próxima organização, corporal são as células. Aí tem a parte, das organelas, moléculas e átomos, que a gente não vai ver agora, A gente vai parar basicamente na célula. Mas é basicamente assim, dentro da célula tem várias organelas, tá? Que como se fossem mini órgãos, que elas ajudam a desempenhar as funções do nosso corpo. As organelas são formadas por moléculas, que já entra lá na química, e as moléculas são formadas por átomos, que também é da química. Então, vamos lá para os tecidos do nosso corpo. São 4: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Como eu disse, cada tecido é formado por um conjunto de células semelhantes, que atuam para realizar as mesmas funções. Aí elas são unidas, por uma matriz intracelular, um tipo de líquido que fica entre as células. Os tecidos, eles são classificados de acordo com o formato, da célula, o tipo da célula e da substância que une essas células. Olha, vão proteger contra algum tipo de micro-organismo, algum tipo de corte, alguma substância química. Aí tem a classificação simples, que é só uma camada, olha bem aqui, o estratificado, que vão ser várias camadas juntas, uma em cima da outra, ocorre lá na bexiga. O pseudoestratificado, olha, que ela é bem altinha, esse tecido. A gente pensa que são várias células uma em cima da outra, mas não é, são só células alongadas. Aí vai ter também o pavimentoso, olha, que são células achatadas, ocorre na pele, nas mucosas bucais, na vagina. O tecido cúbico, ele é formado por células quadradinhas, mais ou menos do mesmo lado, mesmo tamanho cada lado. Ocorre basicamente nos túbulos renais. E também vai ter a classificação prismática, que são células altas, como as pseudoestráticas, mais diferentes delas vão ser em forma de prisma, ou então de coluna, e vão ser achatadinhas, não vão ser com algumas com pontinhas, olha, como aqui no pseudoestratificado, e ocorre basicamente no intestino, e no estômago.
A gente viu que o tecido epitelial glandular, ele vai, né, fazer 3 tipos de secreções, né, as mucosas, que são mais espessas, né, são mais grossinhas, as serosas, que são mais aquosas, mais líquidas, e as mistas, né, dos 2 tipos. Tem 2 tipos de glândulas, endócrinas e exócrinas, e também tem as mistas. E agora a gente vai para o tecido conjuntivo. As células do tecido conjuntivo, elas são totalmente assim diferentes, né, em relação à reorganização, porque elas são afastadas. Vocês lembram que as células, o tecido epitelial, ele é bem juntinho, né, fortemente unido entre si. Já as do tecido conjuntivo, são células afastadas uma da outra, né? O tecido conjuntivo, ele tem como função sustentar o nosso corpo, preencher as cavidades, né, os espaços que tem no nosso corpo e transportar substâncias. São formados por fibras, né, de proteínas, que são o colágeno e a elastina. Mas a principal função mesmo do tecido conjuntivo é preencher os espaços do nosso corpo. Esse preenchimento, ele promove a ligação entre os órgãos, né, e entre os tecidos. Como ele apresenta, né, grupos celulares que têm características muito próprias, né, formatos diferentes, funções diferentes, ele é dividido em 5 tipos, né? O tecido epitelial, ele é dividido em 2 tipos, de revestimento e glandular, e já o tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em 5. O primeiro deles é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Quem foi que já pegou assim na sua orelha, né, e viu que nem é um osso e nem é uma carne, né, e nem é um músculo? É uma estrutura diferente, ou então que já pegou aqui no nariz, né? É exatamente o tecido cartilaginoso, tá? Ele forma a nossa orelha, forma o nosso nariz, e ele também está presente nas nossas articulações, tá? Quem for que já ouviu falar, né, daquela famosa bolacha do joelho, né? Arranquei a bolacha do meu joelho, não sei o que. Pois o tecido cartilaginoso, ele está presente justamente nessa parte, né? Porque ele permite, porque como ele é um tecido lisinho, ele permite, né, que o nosso húmero, que é essa parte aqui da perna de baixo, né, que fica a nossa panturrilha, ele deslize facilmente, tá? Na articulação, olha, tá aqui, olha. Permite, né, que o nosso húmero ele deslize facilmente e a gente possa andar. Ele é um tecido que é altamente resistente e elástico. Tem a função de sustentação, né, exatamente porque permite que a gente possa andar, une um osso e outro, e permite que ele deslize para a gente poder fazer o movimento, né? E ele também reverte as articulações, tá? Quem já ouviu falar naquela hérnia de disco, tá? Hérnia de disco acontece quando ocorre o esmagamento, tá, dos discos de cartilagem que tem entre cada vértebra da nossa coluna vertebral. Isso pode acontecer por problema genético ou então por muito carregamento de peso. Aí, olha, esse tecido conjuntivo, ele absorve muito impacto, né, muito choque, né, o que impede o desgaste do osso. Vocês imaginem aí se fosse osso com osso, né, sem nenhum tipo de proteção, né, do tecido cartilaginoso. À medida que a gente fosse andando, fizesse algum tipo de exercício físico, um agachamento na academia, que a gente tem que, né, subir e descer, esse osso ia roçar um no outro, né, e esse atrito iria fazer com que o osso se desgastasse, né, e fosse consumido aos poucos. Então, como ele é um tecido altamente resistente e ele é de fácil, né, deslizar para ver o movimento, gente, isso aqui é o fêmur, tá? O osso da nossa coxa, e aqui é o húmero, tá? O osso da nossa panturrilha. Aí tá aqui, olha, o joelho que faz aquela movimentação que a gente anda.
Aí ele é um tecido que não possui vaso sanguíneo, nem nervos, nem vasos linfáticos. Ele é nutrido de duas formas, né? Através dos capilares do tecido conjuntivo, ou então através do líquido sinovial, que é um líquido transparente, viscoso, né? Que tem nas cavidades das articulações, né? E nas bainhas dos tendões, e que nutre esse tecido, tá? Cartilaginoso. Aí o próximo tecido conjuntivo é o ósseo, tá? O corpo humano, o corpo humano adulto, né? Ele tem aproximadamente 206 ossos, porque o corpo humano de um bebê, ele tem de 300 a 370 ossos, né? Aí, à medida que a gente vai crescendo, esses ossos vão se fundindo e vão diminuindo a quantidade. Os ossos do nosso corpo, eles representam basicamente 20% do nosso peso corporal, tá? 20% de tudo que a gente pesa é osso, não é gordurinha, tá? Nem fiquem preocupados. E a função desse tecido ósseo, né, do osso, é a sustentação. Né, sustentação do nosso corpo, da parte mole do nosso corpo. Vocês imaginem aí a gente andar só com os músculos. Como é que a gente ia andar? Não ia, né? Ia se arrastar. Então, o tecido conjuntivo ósseo, né? Os ossos, né? Propriamente dito, eles sustentam o nosso corpo. Permite que a gente fique em diferentes posições, né? Sentado, deitado, em pé, tá? Protegem justamente as partes moles do nosso corpo, tá? Quando eu digo parte mole, eu falo dos órgãos, tá? Todos os nossos órgãos que ficam aqui na parte da barriga, eles são protegidos, tá? Pelas costelas, os órgãos vitais. O coração, por exemplo, ele fica entre, né, os dois pulmões e ainda tem as costelas para proteger. Por quê? Porque ele é um órgão extremamente vital, tá? Alguma coisa acontecer com o coração, a pessoa morre, né? Diferente de alguma coisa acontecer com um rim, que a gente tem dois, né? Acontecer com um, tira um, ainda consegue sobreviver com o outro, né? Mas com o coração é diferente. Então, olha, o nosso corpo, ele é tão perfeito, a natureza, né? Ela foi tão perfeita que até isso a gente tem como proteção mais forte, né? Além do coração ficar lá dentro, né? Não ficar tipo na mão, não ficar, sei lá, pregado aqui no braço. Ele fica lá dentro da nossa cavidade, né? Torácica, da nossa barriga. Além disso, ele fica entre os pulmões, que ainda protege um pouquinho mais. E ainda tem as costelas envolvendo ele, tá? E as costelas, né? Elas envolvem mais órgãos vitais. Mas o coração foi só um exemplo que eu tirei para falar para vocês. E os ossos, eles também são reservatório de cálcio, tá? No nosso corpo. Aí vamos lá ver aqui as estruturas, tá? Olha, o osso, ele é dividido em duas partes, tá? O osso compacto, que é mais durinho, e o osso mole, tá? Que é chamado de tecido ósseo esponjoso. Quem foi aqui que já comeu, deixa eu ver aqui, o osso, né? Que já roeu, que já mordeu o osso da coxa da galinha. Vocês vão notar, ou então que já viu, né? Assim, quebrado. Vocês vão notar que a parte externa, olha, o osso compacto é bem durinha, lisinha, tá? Um pouco mais resistente na hora que a gente vai quebrar no dente. E já a parte de dentro desse osso, olha, que é a parte esponjosa, é cheia de, não é buraco, mas é tipo como se fosse uma esponja mesmo, né? Tem parte que vai ser preenchida, tem parte que vai ser furadinha, olha, tem parte que vai ser oca, tá? E essa é basicamente a estrutura, né, do tecido conjuntivo ósseo. Aí, tem também o tecido conjuntivo adiposo, tá? Ele é rico, né, em células que armazenam gordura, que são os adipócitos, tá? E nós precisamos de gordura, tá? Quem disser que não está mentindo. Talvez a gente não morra, né? Mas a gente precisa de gordura. Agora,
tudo em excesso faz mal, né? Açúcar, gordura, né? Sal, tudo faz mal. Mas todos esses alimentos que tem na natureza, a gente precisa, tá? Comer de forma controlada para as funções do nosso corpo ficarem normais, a gente não ter nenhum tipo de doença, nenhum tipo de disfunção hormonal, né? Nenhum tipo de disfunção também no corpo. Então, a gordura, né, que são os lipídios, a principal função dela é reservar energia para o nosso corpo. A gente sabe, pra gente levantar, pra gente caminhar, pra gente ter força para comer, a nossa principal fonte de gordura, de energia, é a gordura. Aí depois vem o açúcar, aí depois vem as proteínas, né? Mas basicamente nessa ordem não, mas esse é tema para outra aula. Mas a nossa principal fonte de energia é a gordura. Além disso, as células, né, que armazenam gordura, os adipócitos, né, lá do tecido conjuntivo, que vão formar o tecido conjuntivo, elas colaboram também na temperatura corporal e modelam o nosso corpo, tá? Olha isso, olha. Isso aqui, né, aquela famosa imagem clássica da evolução, que não é assim, tá? Podem tirar da cabeça de vocês que a evolução, ela não aconteceu dessa forma. Não é que o macaco, ele se transformou no ser humano, não. É como se nós, seres humanos, e os macacos fôssemos o quê? Primos, tá? Primos, porque, ó, tá aqui, ó, tá? Humano, né, e macaco. Aí vocês imaginam aqui uma linha indo pra cá e uma linha indo pra cá, tá? Aí bem aqui tá o nosso avô, tá? Nosso ancestral. Aí em algum momento da linha evolutiva, esse nosso avô, esse nosso ancestral, ele desenvolveu características para se transformar em macaco. E outra parte, né, outra linhagem, outro descendente desse nosso avô, desse nosso ancestral, né, desenvolveu características durante a evolução que nos transformou em seres humanos. Então nós somos, assim, de uma forma bem chula, bem simples, nós somos primos, tá? Não somos, como é que eu posso dizer? Não somos a evolução dos macacos, não. Sim, e voltando para a parte que interessa, né? O tecido conjuntivo adiposo, as gorduras, né? As gorduras, elas modelam ou não, né? O nosso corpo, né? Como tá aqui no caso desse homem, né? Provavelmente com aquela embalagenzinha do McDonald's, né? Famosa embalagem do McDonald's. E protege também contra impacto físico, né? Porque a gordura, né? Imagina você levar uma pancada tendo a barriga assim e levar uma pancada tendo a barriga desse jeito, né? O que é que vai doer menos? Com certeza, né? Ter todo esse arcabouço, essa camada de gordura protegendo, tá? E o último tecido conjuntivo é o tecido sanguíneo, tá? Que a gente vai ver hoje. O tecido sanguíneo, ele tem uma parte líquida, tá? Denominada plasma. Ele é um tecido que tem diferentes tipos de células e componentes, tá? O plasma, ele é composto basicamente de 90% de água. Aí nesse tecido sanguíneo tem sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato. Tem algumas proteínas, como a albumina, fibrinogênio, imunoglobinas, tá? O sangue, né? O tecido sanguíneo, ele transporta nutrientes, né? Como a glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, hormônios, tá? As células do nosso sangue, né? São chamadas de hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos, tá? Guardem essa palavra que é muito usada em vestibulares, tá? Eritrócitos. E as hemácias, né, esses eritrócitos, elas apresentam 42 a 47% do volume do sangue, tá? Elas atuam no transporte de gases respiratórios, né? Principalmente o do oxigênio, né? É o sangue que, quando a gente inspira, leva oxigênio lá para os nossos pulmões, né?
e depois retira o gás carbônico que a gente expira e coloca para fora. Então, o sangue ele tem essa função, né? Transporte de substâncias, transporte de nutrientes, transporte de gases, como é o caso do oxigênio e do gás carbônico. Aí tá aqui a imagenzinha, olha. 55% do nosso sangue é plasma, tá? E 45% são células, tá? Células que transportam, né, justamente essas substâncias. Então, gente, eu vou passar a atividade para vocês lá no grupo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp. Eu vou mandar também alguns materiais de apoio, né? Então, esse foi o fim da nossa aula, tá? Bons estudos para vocês. Me enviem na data correta, tá? Para mim colocar a presença de vocês. E até a próxima aula.